Glória a Deus. Bendito seja o Cristo eterno para sempre. Eterno para sempre. Amém? Glória a Deus. Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. A você do canal Metanoia da Graça, meu muito obrigado, meus parabéns por tua inscrição, teus comentários. Amém? Louvado seja Deus. A todos os pregadores e pregadoras, anunciadores do Evangelho da Graça Eterna, minha saudação de paz a você e que o Cristo Eterno te conceda cada vez mais graça e conhecimento e revelação dentro das Escrituras, dentro da palavra. Glória a Deus. Bom, estamos estudando isso aqui, irmão. Muito forte, muito bom o tema. Vamos ler Mateus 24. Nós vamos ficar nesse texto aqui. Até que possa alcançar, né, os futuristas, os irmãos do futuro, que diz que Jesus ainda vai voltar, que isso aqui ainda vai acontecer, e o pior, que isso aqui é literal. Irmão, o erro são três erros da religião evangélica, Testemunha de Jeová e o Adventismo do sétimo dia. Dizem que isso aqui ainda vai acontecer e que isso aqui está se referindo da segunda volta de Jesus, que ainda vai voltar, e que esse texto é literal. Aí, meu irmão, é para matar as ovelhinhas, mas as ovelhinhas continuam, só fazem assim. Amém, amém. Jesus está voltando, amém. Olha, irmão, isso aqui, o sol, as estrelas vão cair na terra, vai acabar com a terra. Não vai. Isso aqui, não, o sol não vai escurecer. Um dia pode até escurecer, mas não por causa deste versículo aqui, porque isso aqui já aconteceu. O sol não vai escurecer, a lua não vai deixar de dar seu brilho, e nenhuma estrela vai cair na terra. E se cair, irmão, se isso aqui fosse literal, nós não estaríamos mais aqui, né? Nem o pó da alma estaria mais aqui. Mas vamos lá. Porque isso aqui aconteceu no ano 70. Tem prova bíblica? Tem. Deixa eu ver aqui o microfone. Beleza. Vamos lá. Exemplos. Eu vou trazer para você, futurista, que não conhece, exemplo de que essa expressão sol, lua e estrela era usada também pelos profetas do Antigo Testamento, mas não para dizer que o sol, literal, a lua, literal, e as estrelas iriam cair na terra. Não, eles nem pensavam nisso, nem se passava nenhum pensamento em dizer que isso aqui era literal, porque toda vez que os profetas do Antigo Testamento usavam esta linguagem, eles estavam dizendo que Deus iria vingar seu povo, ou que Deus iria fazer juízo, ou iria haver uma mudança no mundo. Agora, era uma mudança onde ia haver catástrofes, mortes, né, e destruição. Então, aqui é uma linguagem de destruição, de morte, de catástrofe, né, de ira, né, e de uma proporção grande, gigantesca de mortos. Esse texto aqui está dizendo isto. Bom, então vamos lá. Exemplo dos profetas do Velho Testamento, que empregavam essas linguagens, figura de linguagem, em seus anúncios, quando Deus ia intervir na história das nações. Vamos lá. Isaías, capítulo 13, versículo do 5 ao 10. Vamos para Isaías, capítulo 13. Conto agora com a tua paciência. Capítulo 13 de Isaías, a partir do versículo 5, que diz: vem de países distantes, dos mais longínquos horizontes, são as armas do Senhor para executar sua ira. Presta atenção, sua ira. Com elas destruirá toda a terra. Olha só, olha só. Aí ele diz: gritem de terror, pois o dia do Senhor chegou, o dia em que o Todo-Poderoso virá para destruir. 7 até o 10. Todo braço está paralisado de medo, todo coração
se derrete. Olha a figura de linguagem. 8. Todos estão apavorados, são tomados de dores agudas, de aflição, como as dores da mulher no parto. Apavorados, olham uns para os outros, como o rosto ardendo de medo. Olha só, 9. Vejam, o dia do Senhor está chegando, o dia terrível da sua fúria, a ira ardente. A terra ficará desolada e os pecadores serão destruídos. Agora, olha o 10. Os céus acima deles escurecerão. Olha a figura aqui. As estrelas deixarão de brilhar. O sol estará escuro ao nascer e a lua não iluminará. A profecia se cumpriu em 1539 a.C., na queda da Babilônia. Aqui, justiça, juízo, Deus iria se vingar, né? Deus iria destruir, Deus iria matar, Deus iria acabar com uma nação. Olha a linguagem no versículo 10. Isso aqui está falando, ele está se referindo à ação de Deus sobre uma nação, sobre um povo. Os céus acima deles escurecerão e as estrelas deixarão de brilhar. O sol estará escuro ao nascer e a lua não iluminará. Aqui ele está falando da ação de Deus sobre uma nação, sobre um povo, né? Sobre uma cidade, sobre um continente, sobre um território. Agora era uma nação de catástrofe. Beleza? Pronto. Então, Isaías capítulo 13, né, esta profecia se cumpriu em 539 a.C. Isaías capítulo 34, vamos para o capítulo 34 de Isaías. Olha a figura de linguagem já aparecendo aqui, sol, lua e estrelas. Capítulo 34, versículo do 1 ao 4. Presta atenção como eles usavam esta figura, os profetas. Jesus, como profeta, usou a mesma linguagem para dizer que Deus iria fazer, a ira de Deus iria se derramar sobre Israel. Né? E outros acontecimentos que houve, né, no sol, lua e estrelas, no termos simbólicos sobre a nação de Israel. Isaías 34, versículo 1. Venham e escutem, nações da terra, o mundo e tudo que nele há. Ouçam minhas palavras. 2. Pois é grande a ira do Senhor. Olha como começa a ira do Senhor com as nações. Está furioso com todos os seus exércitos. Ele as destruirá por completo. Ele as condenará à matança. 3. Presta atenção. Seus mortos não serão sepultados. O fedor de seus cadáveres encherá a terra e o sangue escorrerá pelos montes. Agora, olha o 4. Os céus lá no alto se dissolverão e desaparecerão como pergaminho enrolados. As estrelas, olha só, as estrelas cairão do céu como folhas secas da videira, como figos murchos da figueira. Aqui, ó, os céus dissolverão e desaparecerão. Isso não aconteceu. O céu não dissolveu e nem desapareceu. As estrelas cairão do céu como folhas secas da videira. As estrelas não caíram do céu. Sabe por quê? Porque esta profecia descreveu a punição e desolação de Edom, que se cumpriu nos anos depois desta profecia. Isso aqui se cumpriu pelo pé. Deus julgou esta nação, Deus julgou este povo. Agora, olha o linguajar, olha a figura quando aparece aqui, ó, né? O profeta dizendo, os céus lá no alto se dissolverão e desaparecerão como pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu. Nem caiu nenhuma estrela, nenhum meteoro, nenhum meteorito, e nem o céu se dissolveu e nem se enrolou, né, como um pergaminho. Então, você está entendendo como os pastores não alertam vocês, não falam a verdade, não querem falar a verdade? Por quê? Porque segura
ovelhinhas, suas ovelhinhas, numa mentira, num engano, num pavor, no medo, em que as estrelas vão cair sobre a terra, né? O céu vai e a lua vai escurecer, vai deixar de existir, vai pegar fogo. Vamos parar de enganar pastores, vamos parar de mentir para as ovelhinhas e passar a falar a verdade. Ezequiel, vamos para mais uma aqui. Ezequiel 32. Ezequiel, olha a figura de linguagem. 32, do 3 ao 8. Ezequiel 32, do 3 ao 8. Portanto, assim diz o Senhor soberano: enviarei muitos povos para apanhá-lo em minha rede e arrastá-lo para fora d'água. 4. Eu o deixarei jogado no chão, todas as aves do céu pousarão sobre você, e os animais selvagens de toda a terra o devorarão até se fartar. Olha como vai, né, a destruição. Espalharei sua carne pelos montes e encherei os cavalos com seus ossos. O 6. Encharcarei a terra com seu sangue. Ele correrá até os montes e encherá os desfiladeiros até a borda. O 7. Quando eu exterminá-lo, cobrirei os céus e escurecerei as estrelas. Taparei o sol com uma nuvem e a lua não dará sua luz. Olha a figura, meu irmão. Presta atenção. Ezequiel 32, ele está falando, esta profecia se cumpriu em 585 a.C. Isto aqui se cumpriu. E nem os céus escureceu, nem no sentido literal, nem as estrelas foi tapada, né? Taparei o sol, escurecerei as estrelas, cobrirei o céu, escurecerei as estrelas, taparei o sol com uma nuvem, e a lua não dará sua luz. Nada disso aconteceu literal. Isto foi uma figura dizendo que Deus iria se vingar, Deus iria matar, Deus iria destruir, né, nações, povos, pessoas. Você está entendendo? Mateus 24, capítulo 24, versículo 29. É a mesma figura de linguagem, porque Jesus falou como um profeta. Beleza? Ainda tem o versículo 8. Versículo 8 aqui, ó. Olha só. Escurecerei as estrelas brilhantes lá no alto e cobrirei sua terra com trevas. Eu, o Senhor soberano, falei. Escurecerei as estrelas brilhantes lá no alto. Nenhuma foi escura, nem o sol, nem a lua, nada disso, né? Lá em cima no céu que nossos olhos podem alcançar. Aqui é uma figura, foi uma figura de linguagem. Joel, agora vamos para Joel, presta atenção aqui. Deixa eu achar aqui, Joel, capítulo de número 2, versículo 28 ao 32. Presta atenção nesta figura aqui, ó. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Beleza? Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até o 32. 29. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre seus servos. 30. Farei maravilhas nos céus, na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Aqui já é figura de linguagem. Isso aqui não é literal. Beleza? 32 diz: o sol, olha só, o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Está vendo aí? Agora o 32, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, né? Aqui, então, vamos aqui, 32. Esta profecia se cumpriu. Todos os pastores sabem disso. Você sabe disso. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, que foi no ano 70, quando Jesus veio julgar Israel, fazer juízo sobre o antigo Israel. E o maior sinal
foi a queda do templo, que Jesus fez juízo, que Jesus voltou no ano 70. O sol escureceu? Não. A lua se tornou vermelha como sangue? Não. E nenhuma estrela caiu. Agora, olha o que aconteceu aqui, ó. Esta profecia se cumpriu exatamente aqui, ó, em Atos. Você vem para Atos, vai ver essa profecia se cumprindo. Atos capítulo 2, versículo 14. Olha o 14 que diz: Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. O que Pedro vai dizer? 15. Estas pessoas não estão bêbadas, estavam cheias do Espírito Santo, falando em idiomas, né, ali das nações vizinhas que estavam sobre Jerusalém. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Estão embriagados, né? Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Lembra lá? Sol, lua. 17. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Olha Pedro interpretando a profecia. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Olha só. 18. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas e profetizarão. 19. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. Olha, irmão, agora o 20. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Isto aconteceu, meu amado, né? Em Atos capítulo 2, no ano mais ou menos 30, anos 50, né? Quando Jesus profetizou, 50 e pouco, quando foi escrito Atos dos Apóstolos e o Espírito Santo desceu sobre a igreja, né, dos apóstolos do primeiro século. O Espírito encheu e eles começaram a profetizar, se alegrar, a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia, anos depois, anos 70, Jesus voltou e aconteceu isso aqui. O sol escureceu, a lua ficou vermelha como sangue e chegou o grande dia e glorioso dia do Senhor, com a destruição de Jerusalém, né, e a grande tribulação e o juízo de Deus sobre Israel e as nações do primeiro século. E acabou a história dos judeus ali, no ano 70. Beleza? Está entendendo? Agora, presta atenção aqui. Olha essas expressões. Jeremias, olha as expressões dos profetas do Antigo Testamento. 4, 13 e 14. É a mesma que Jesus usou em Mateus 24, 29. 13 e 14. Que diz: Os inimigos avançam sobre nós como nuvens de tempestade. Seus carros de guerra são como vendavais, seus cavalos mais velozes que águias. Que terrível será! Estamos perdidos. Olha o 14. Ó Jerusalém, purifique seus corações para que seja salvo. Até quando abrigará pensamentos malignos? Então, veja que, né, essa expressão aqui, olha que expressões aqui, ó. Avanços, né, como nuvens de tempestades, né? Seus carros de guerra são como vendavais. Olha a linguagem, cavalos mais velozes que águas, entendeu? Olha o Salmo 97, olha essa expressão do Salmo. Estou passando isso para que você entenda que no Antigo Testamento os profetas usavam muito esta linguagem para dizer que seria um dia terrível de vingança, né, de Deus contra uma nação. Jesus usou as mesmas expressões, né, de símbolos simbólicos
para expressar, para dizer, para falar com Israel o que iria acontecer no ano 70. Salmo 97, 1 e 2. Salmo 97, versículo 1 e 2, que diz: o Senhor reina, alegre-se a terra, exulte os litorais mais distantes. O 2. Nuvens escuras o cercam, justiça e retidão são a base de seu trono. Nuvens escuras, o que significa isso? Justiça e juízo. Isaías 50, versículo 3, só para você ver as expressões que eram usadas no Antigo Testamento. Isaías 50, versículo 3, versículo de número 3. Visto os céus com escuridão e cubro-os com roupas de luto. Visto os céus com escuridão. Então, irmão, essa linguagem, quando aparecia, quando os profetas usavam, as nações poderiam se preparar que Deus iria massacrar, iria haver mortes, era destruição, catástrofe, né? Que a desgraça iria assolar contra aquela nação. Isaías 60, versículo 19 e 20. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18, né? Aí você vem para aqui para Mateus, para a gente concluir esta parte. Mateus, capítulo de número 26. Olha só, versículos 62 e 64. Presta atenção aqui. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder a nossas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? 63. Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: exijo, em nome do Deus vivo, que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. 64. Jesus respondeu: é como você diz. Eu lhes digo que no futuro, em 70, ano 30 para o ano 70, no futuro, verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E vindo sobre as nuvens do céu. Aqui significa o quê? Ele vindo sobre as nuvens do céu. Que Jesus iria vir sentadinho num tapetinho daquele do Aladim e a lâmpada maravilhosa, né? Descendo com as perninhas cruzadas. Não, aqui significa juízo. Vindo sobre as nuvens do céu, juízo. Olha o 65. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia, porque só Deus poderia fazer juízo sobre Israel ou uma nação. E Jesus disse: vocês vão ver o Filho do Homem vindo para fazer juízo sobre Israel. Aí você vem lá para Mateus, capítulo 24, veja se não é a mesma linguagem no Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento, para a gente concluir. Mateus capítulo 24, versículo de número 29. Imediatamente, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Eu vou ainda, certo, nos próximos vídeos, olha só o que nós vamos ver. Tem muita coisa boa para a gente ver, discutir aqui. Opa, graças a Deus que a luz está primeira, para a gente ver, certo, sobre Sol, Lua e estrelas, né? Os detalhes importantes de que os poetas, né? Vou mostrar que os poetas falavam sobre isso. Vou mostrar tudo isso aqui que você viu no vídeo anterior. Assista o vídeo anterior, né? Esse agora e os próximos, né? Vou melhorar o significado disto aqui. Era juízo
né? Deus iria de se vingar daquela nação, né? E haveria também mudança. Aqui também significa mudança na vida militar, na área civil e na área política, né? Na área religiosa da nação de Israel. Isso aqui, figura de linguagem. Os doutores estão te enganando. Doutor, pastor, escolinha dominical, parem de enganar as ovelhinhas e passem a falar a verdade. E você, ovelhinha, vamos deixar de engolir gororobas, mentiras, né? E passar a crer, como diz as Escrituras. Os profetas falaram ou não falaram esta linguagem? Sim, Jesus, como profeta e como judeu, usou esta linguagem para dizer a Israel: em 70, eu estou voltando para fazer juízo e dar início à grande tribulação e findar com o meu reino eterno para sempre. Deus abençoe. Não perca os próximos estudos. Cada vez melhor para você. Paz do Cristo eterno.